Doutor Shannon. Bom, pode. Então, o Leandro já foi apresentado, já está sendo transmitido, tudo. Bem, pessoal, bom dia a todos e todas. Vamos dar início às atividades da escola, né, na terça-feira, e vamos ter a palestra do professor Leandro Martins, né, que foi apresentado ontem, né, para todos vocês. Então, o professor Leandro Martins vai falar sobre termodinâmica, dissolvatação e sistemas complexos. Então, Leandro, a bola está com você aí. Alô. Bom, obrigado, Gerd, pela apresentação. Obrigado mais uma vez à organização do evento, Han, pela possibilidade hoje de falar um pouco mais do que a gente está trabalhando do ponto de vista científico. Olá? Oi? Ah, tudo bem, mas eu gosto de marcar, porque assim eu vou. Bom, então, hoje eu vou falar da pesquisa que a gente vem fazendo, umas ideias que a gente tem para estudar a estrutura e termodinâmica de solvatação em sistemas complexos. Em particular, como aqui, em geral, proteínas são um foco importante, mas o que eu vou descrever não serve só para proteínas, né? Eu vou explicar para vocês um pouco como é que funciona a relação entre solvatação e estabilidade em proteínas. Então, imagina que a gente tem uma proteína aqui, né? E aqui a gente tem uma solução aquosa, nesse caso, a molécula que está desenhada aqui é a ureia. E a ureia é uma molécula que é conhecida por desnaturar proteínas. Se você olha do ponto de vista da solvatação da proteína por ureia, a gente vê que a ureia ela vai se acumular em torno da proteína, e a gente diz, portanto, que a solvatação é preferencial pelo cosolvente, o cosolvente nesse caso é a ureia. Em geral, quando uma molécula solvata preferencialmente, ou seja, interage fortemente com a superfície da proteína, ela acaba promovendo a desnaturação da proteína, porque como ela gosta de interagir com a superfície da proteína, ela favorece estruturas dessa proteína de maior área superficial. E maior área superficial geralmente significa que a proteína vai se expandir, se desenovelar. Por outro lado, se você tem um solvente, se você tem um cosolvente, água misturada com alguma outra molécula, nesse caso aqui, um açúcar, que não gosta de interagir com a superfície da proteína, a proteína vai tentar evitar estruturas de grande área superficial. Então, solventes que e são excluídos da superfície da proteína ou da região em torno da proteína são solventes que geralmente promovem a estabilização das estruturas mais compactas da proteína, portanto, geralmente promovem a estabilização das estruturas funcionais, então, promovem estruturas mais enoveladas. Nesse caso aqui, a gente diz que o solvente, que a proteína a proteína foi preferencialmente solvatada pelo cosolvente. Nesse caso, a gente diz que o solvente foi preferencialmente excluído ou que a proteína foi preferencialmente hidratada. Então, a solvatação tem um papel importante no equilíbrio conformacional da proteína desse ponto de vista global. Como é que a gente estuda solvatação quando a gente olha um sistema do ponto de vista molecular? Geralmente a gente calcula uma propriedade que é uma função de distribuição, que ela mede o seguinte, né? Você olha para cada distância da superfície, para cada distância do seu soluto, você olha quantas moléculas do solvente tem a essa distância do soluto. E a essa distância do soluto você vê na sua simulação ou com alguma medida experimental, você vê quantas moléculas tem nessa região e você divide isso pelo quantas moléculas você teria nessa região se a solução fosse ideal. Ou seja, se o solvente se distribuísse de maneira homogênea em toda a solução, se não houvesse interações entre soluto e solvente. Ah, tá. Quer que eu comece de novo? Começo tudo de novo? Eu? Bom, foi. Tem que recomeçar, né? Mas aqui é playback, então não tem problema. O... Então, a gente tem que calcular, né? O que a gente quer calcular é quantas moléculas do solvente tem em torno do soluto
em relação a quantas haveria se as interações ali nesse sistema não existissem. Isso dá origem a uma coisa que é uma função de distribuição, a mais comum é a função de distribuição radial, que diz o seguinte, olha, em distâncias muito curtas, a gente não vê nenhuma molécula a uma distância menor do que isso do soluto, porque o soluto tem um volume mesmo, e aí, de repente, tem uma região onde tem interações favoráveis entre soluto e solvente. Isso dá origem a um pico dessa função de distribuição, que diz, olha, aqui as moléculas gostam de ficar, porque elas têm algum tipo de interação favorável que faz elas permanecerem nessa região. Depois pode ter uma região de depressão, porque vai ter a presença dos solventes que evitam a acumulação numa segunda camada de solvatação, aí tem uma segunda camada de solvatação, e isso vai oscilando, indicando onde existem interações preferenciais ou interações repulsivas entre o soluto e o solvente, até que essa função converge para 1, porque a gente está dividindo essa distribuição pela distribuição que existiria se não houvesse interações soluto-solvente, o que em longas distâncias é a mesma coisa, ou seja, em distâncias longas o comportamento do solvente é igual, exista ou não a proteína no meio da na solução. O problema é que quando a gente tem solutos complexos, né? Por exemplo, se meu soluto não tem uma forma complicada, se a gente calcula uma distância, por exemplo, em relação ao centro de massa do soluto, essa função de distribuição aqui vai perdendo significado, porque na mesma distância em relação ao centro de massa, a gente tem regiões que não fazem parte da solução e tem regiões que fazem parte da solução. Então, a gente vai estar fazendo uma média de uma contagem de moléculas do solvente por aqui, onde de fato tem moléculas do solvente, com a contagem de moléculas de solvente nesta região onde não tem moléculas de solvente. Então, essa média não vai ter um significado estrutural muito claro. A gente vai fazendo uma média de regiões que têm significados diferentes do ponto de vista da estrutura da solução. Então, para a gente, uma maneira de resolver esse problema, que foi já desenvolvida faz bastante tempo, né, tem estudos com esse tipo de coisa, foi, em vez de calcular a distância em relação ao centro de massa, calcular a distância em relação à superfície do soluto. Né? Então, isso dá uma origem a uma nova função de distribuição, que a gente calcula quantas moléculas tem ao entorno, né, em torno desse soluto complexo e divide por quantas moléculas deveria ter se a solução fosse homogênea. E isso dá origem a um novo tipo de função de distribuição, que levou o nome de função de distribuição proximal, e isso dá origem a uma distribuição que continua tendo essa interpretação clara do ponto de vista das interações moleculares. Então, nessa distância da superfície do soluto, a gente tem interações favoráveis, por exemplo. A gente complica um pouco mais as coisas e a gente tem o soluto e o solvente sendo espécies complexas. Essa relação aqui já não é tão interessante, porque na mesma distância do soluto, a gente pode ter diferentes composições do solvente, diferentes regiões do solvente interagindo com o soluto. Então, a gente pensou que, bom, a gente precisa resolver o problema quando a gente tem soluções onde o soluto e o solvente são moléculas complexas. E a gente pensou que a gente poderia calcular, em vez de a distância da superfície de cada molécula do solvente para a superfície do soluto, que a gente poderia calcular a distância da molécula a menor distância entre qualquer átomo do solvente e qualquer átomo do soluto. Então, a gente agora vai calcular a menor distância entre soluto e solvente. Fazendo isso, a função de distribuição vai ser uma função de distribuição que, na região onde a gente tem as menores distâncias possíveis, por exemplo, as distâncias de ligação de hidrogênio, a gente tem também, de novo, a observação daquele pico que representa, olha, nessa distância tem ligações de hidrogênio. E agora a gente tem uma função de distribuição que é independente da forma do soluto e do solvente. Quando a gente estava pensando nesse problema, eu pensei, bom, alguém mais esperto que eu já deve ter tido essa ideia antes. Fiz uma pesquisa extensa na literatura e descobri que, de fato, a Kaline Coutinho já tinha tido essa ideia antes, tá? Em 2008, e ela, inclusive, nesse artigo, descreve um problema que foi, de fato, a contribuição que a gente teve depois, que ela descreve que é difícil normalizar essas funções de distribuição, e ela dá o nome de Minimum Distance Distribution Function, o nome que eu adotei dali para frente em todos os nossos trabalhos. Tá? E a gente resolveu explorar com profundidade as possibilidades do uso desse tipo de função de distribuição para análise de estruturas de soluções complexas. Né? A contribuição que a gente deu aqui foi que a gente descobriu uma forma, a gente descreve uma forma de fazer a normalização dessas funções de distribuição que é totalmente geral. Então, a gente tem agora uma metodologia para estudar solutos e solventes de qualquer complexidade usando esse tipo de função de distribuição. Então, agora a gente tem isso, né? A gente tem agora um sistema complexo, onde a gente pode ter uma proteína, um polímero, ou qualquer molécula de estrutura complicada, solvatada por uma mistura de coisas, nesse caso aqui, glicerol e água, e a gente calcula essa função de distribuição de mínima distância e ela retém essa imagem clara do ponto de vista das interações intermoleculares, né?
Numa distância lá de 1,8 angstroms, aparecem claramente as ligações de hidrogênio água com a proteína, aparecem as ligações de hidrogênio do glicerol com a proteína, tem uma segunda camada de solvatação, etc, etc. E essa função converge para 1 em distâncias longas, porque ela está normalizada por uma distribuição ideal, que é gerada de uma maneira um pouquinho complicada, mas que a gente consegue gerar e fazer uma normalização apropriada. Então, a gente tem uma maneira de descrever a distribuição dos solventes em torno do soluto, que é independente da complexidade das espécies envolvidas. Mais do que isso, né, como a gente está anotando, a gente está fazendo uma função de descrição de distância mínima. A gente está anotando quem é o átomo que está mais próximo entre soluto e solvente. Ao longo do processo de cálculo dessa função, a gente pode anotar quem são os átomos individuais do soluto e do solvente que estão contribuindo para essa distribuição. E depois a gente pode mostrar qual é a contribuição dos átomos do soluto e do solvente para essa função de distribuição total. Então, por exemplo, a gente pode decompor a função de distribuição da água, que é essa azul, nas contribuições dos átomos de hidrogênio da água e as contribuições dos átomos de oxigênio da água. A gente pode decompor a função de distribuição essa função de distribuição na contribuição do backbone da proteína e na contribuição das cadeias laterais da proteína. E a gente pode decompor mais ainda, porque a gente está anotando quem é a contribuição de cada átomo, a gente pode decompor essa função de distribuição azul na contribuição, por exemplo, de cada resíduo da proteína, obtendo uma imagem muito bonita de onde é que o solvente está interagindo e com que intensidade está interagindo em cada região da estrutura. Mais do que isso, né, isso aqui, assim como as outras funções de distribuição, pode ser usado para calcular propriedades termodinâmicas. Mas para calcular propriedades termodinâmicas, a gente precisa calcular uma coisa que é, mais ou menos, a integral dessas funções de distribuição. Por quê? Porque para saber se a gente, no final das contas, tem acumulação ou depressão do solvente na superfície da proteína, a gente precisa falar, bom, tudo bem, nessa distância acumulou solvente. Um pouquinho mais longe, afastou o solvente. Um pouquinho mais distante, acumulou. Então, a gente precisa somar todas essas contribuições até distâncias longas e ver, no final das contas, houve acumulação ou houve repulsão do consolvente da superfície da proteína. Então, para isso, a gente precisa calcular quantas moléculas existem próximas à proteína em relação ao que haveria se não houvesse interações entre proteína e solvente. Isso dá origem, tem uma teoria, tudo para isso, que é a teoria de Kirkwood-Buff. Então, isso você calcula o volume de excesso, e com isso você calcula uma coisa que chama parâmetros de interação preferencial. Vamos falar deles um pouco mais para frente, mas essencialmente essas integrais dizem o seguinte, né? Por exemplo, aqui a gente tem a integral do glicerol. A integral do glicerol, ela começa muito negativa, porque esse aqui é o volume de exclusão da proteína. E como a gente viu na função de distribuição de antes, tem uma região de interações atrativas que fazem acumular moléculas. E isso progride até que converge para um determinado valor. Para a água, a mesma coisa. Tem uma região de interações repulsivas, que é o volume molecular da proteína mesmo, uma região de interações atrativas, que acumula moléculas, e isso converge para outro valor. Quando a gente olha uma solução de 3 componentes, proteína, solvente, cosolvente, a gente vai ter uma situação como essa, onde, por exemplo, aqui o glicerol tem uma integral que é maior que a da água. Isso quer dizer que o glicerol está preferencialmente se acumulando em torno da superfície da proteína, em relação à água. Quando a gente mistura glicerol com a água, o glicerol está gostando de ficar na superfície da proteína mais do que a água, o que está implicando que ele vai tender a desnaturar a proteína neste caso, porque ele vai favorecer estruturas da proteína com maior área superficial. Então, essas integrais vão conectar as funções de distribuição, que são uma visão microscópica do solvente, com as medidas termodinâmicas de a proteína está se desnaturando, a proteína está se enovelando, a proteína está sofrendo solvatação preferencial, está sofrendo hidratação preferencial. Isso é obtido através da análise dessas integrais. Então, um exemplo, né? Um exemplo. Por exemplo, a ureia já é um conhecido desnaturante. A gente sabe, é bem sabido que ela se acumula na superfície da proteína. Então, se você faz uma simulação de uma proteína solvatada por uma solução de água e ureia, de fato, você observa que tem um pico muito intenso aqui, né, de mínimas distâncias associadas a ligações de hidrogênio, ureia, proteína, que é o esperado. Então, a ureia, de fato, está lá formando interações fortes com a proteína. O temal, que é essa molécula aqui, ele é um protetor. Em geral, você coloca o temal numa solução com uma proteína e ele estabiliza a estrutura da proteína. Então, você calcula, faz uma simulação de temal com a proteína, calcula a função de distribuição, mas o que você observa é que você também tem interações específicas temal-proteína que são importantes e ele está se acumulando também na superfície da proteína. Então, só para mostrar a conexão termodinâmica disso, né, a gente sabe que isso é um desnaturante, a gente sabe que isso é um protetor, para encontrar a explicação termodinâmica
para o fato de que ambas as espécies parecem estar tendo interações e têm interações específicas importantes com a superfície da proteína, a gente calcula essas integrais. Né? E a integral de Kirchhoff-Buff da água são as figuras da esquerda, as integrais dos cosolventes são a figura da direita, e o fundamental aqui é o seguinte, né? A integral da água na solução de ureia com água, a integral da água é menor, menos positiva, do que a integral da ureia. Portanto, a ureia está solvatando preferencialmente a proteína. Por outro lado, a integral da água na solução de Temal com água é maior do que a integral do cosolvente, que é o Temal. Portanto, a água está solvatando preferencialmente a proteína. O que é consistente com aqui, a ureia solvata preferencialmente a proteína, favorecendo estruturas de maior área superficial, portanto, desnaturando. Aqui é a água que está solvatando preferencialmente a proteína, excluindo o cosolvente, favorecendo estruturas de menor área superficial, portanto, estabilizando a estrutura. Então, essa imagem microscópica que mostra que existem interações específicas importantes nos dois casos é consistente com o efeito macroscópico de desnaturação e enovelamento que você vê quando você faz experimentos. Muito bem, então um resumo das ideias. Né? A gente tem que cosolventes afetam a estrutura e termodinâmica de macromoléculas, proteínas em particular. Essas funções de distribuição de mínima distância, elas dão uma visão microscópica dessas interações, que é independente da complexidade das espécies envolvidas. E os parâmetros de solvatação preferencial, que são contas feitas com aquelas integrais, podem ser calculados e comparados a dados experimentais para fazer essa conexão da visão microscópica da solvatação com as propriedades macroscópicas que são observadas. Então, as aplicações, né? Então, uma aplicação interessante que a gente teve foi essa aqui, né? A gente sabe que o TFE, que é essa moléculinha aqui, ela estabiliza a alfa-hélices, né? Então, a gente foi tentar ver como é que era o efeito do TFE sobre essa estabilização usando simulações. Então, a gente pegou um pequeno peptídeo, que é um modelo de alfa-hélice, fez simulações muito extensas com amostragem ampliada, não vou entrar nesses detalhes aqui, para obter uma amostragem conformacional exaustiva desse peptídeo, e aí a gente fez simulações em água em diferentes concentrações de TFE, e de fato, em água é essa curva azul, isso aqui é o conteúdo de alfa-hélice por resíduo, e o TFE de fato estabiliza a hélice como é esperado. Ótimo. Existia na literatura uma discussão sobre por que o TFE estabiliza a hélice, tá? E a razão disso, e a explicação que era a seguinte, ele chamava o mecanismo de estabilização direta. Uma das razões pela qual a hélice pode ser desestabilizada é porque a formação da hélice depende, a estabilidade da hélice depende de ligações intermoleculares de hidrogênio entre os átomos da cadeia principal da hélice. Quem pode desestabilizar essas interações, essas ligações de hidrogênio? A própria água. Então, a água pode competir com essas ligações de hidrogênio, levando à desestabilização da hélice. A hipótese era a seguinte: o TFE, podendo formar uma ligação de hidrogênio por aqui, poderia formar uma ligação de hidrogênio com a carbonila da cadeia principal da proteína, mas como o resto do grupo não é um forte formador de ligações de hidrogênio, ele protegeria a ligação de hidrogênio da cadeia principal da proteína do ataque pela água. Então, essa era um mecanismo uma maneira de interpretar o efeito estabilizador do TFE através de uma interação direta. Então, será que isso é verdade, né? Será que essa interação, que é uma competição pela ligação de hidrogênio aqui também é um estabilizador da hélice? Vamos ver se isso é verdade. O que a gente fez? A gente modificou a simulação de tal maneira que a gente introduziu um potencial repulsivo, aumentando, na verdade, o sigma do parâmetro de Van der Waals das espécies aqui, mas a gente introduziu um potencial repulsivo que fazia essa ligação de hidrogênio ser menos provável. E a gente refez toda a simulação e a gente observou o seguinte, aliás, antes disso, na verdade, né? Na nossa simulação, que de fato observa a estabilização da hélice por TFE, de fato, ó, o TFE forma ligações, esse é o pico correspondente à hidroxila do TFE, olha lá, está o pico formando ligações de hidrogênio com a proteína. E se a gente decompõe nos átomos da proteína, olha, é a carbonila do backbone que está formando essas interações também. Então, a descrição por mínimas distâncias mostrava que, de fato, o TFE estava formando aquela ligação de hidrogênio que estava prevista no mecanismo. Então, o que a gente fez? Vamos perturbar essa interação. A gente aumentou a repulsão entre o átomo de oxigênio do TFE e o átomo de oxigênio da cadeia principal da proteína, de tal maneira a evitar a formação dessa ligação de hidrogênio. Funcionou. A gente tinha essa função de distribuição antes da perturbação, e agora o pico correspondente à ligação de hidrogênio despenca, então a gente eliminou a ligação de hidrogênio TFE proteína, e a gente continuou, fez todas as simulações e observou que
o conteúdo de alfa-hélice aumentou. Então, ao contrário do que estava sendo esperado na literatura, essa ligação de hidrogênio aqui, que parecia ter um efeito protetor sobre a hélice por impedir o ataque de água, na verdade é mais um efeito competitivo que está causando a desestabilização da hélice. Então, a gente mostrou nesse artigo aqui que o mecanismo direto de estabilização da hélice é um mecanismo errado. Na verdade, essa interação aqui é uma interação desestruturante também, e a razão pela qual o TFE estabiliza a hélice são outras indiretas de solvatação. Essa é uma das aplicações, né? Outra aplicação desse tipo de metodologia, né? A gente tem estudado, Vinícius, que é um aluno meu, tem estudado proteínas em líquidos iônicos, né? Nesse caso, a gente fez simulações em vários estados de novelamento de uma proteína, na qual a gente tem o estado enovelado, aí estados desenovelados gerados por simulações de alta temperatura e mesmo o estado da proteína completamente estendido. As funções de distribuição que a gente está usando permitem a gente estudar a solvatação desses estados enovelado, desenovelado, parcialmente desenovelado, inclusive estendido, sem nenhum problema. Elas são insensíveis à estrutura do solvente, do soluto. Então, a gente tem aqui as funções de distribuição mostrando que a solvatação muda à medida que eu vou aumentando a extensão da proteína, né? Então, você vai ter um estado enovelado, tem uma solvatação característica, ela vai mudando, e a gente calculou, né, qual que é o parâmetro de solvatação preferencial do líquido iônico sobre a proteína nessas diferentes condições. E aí o resultado é mais ou menos o seguinte. Aqui é o zero, tá? Então, quando o parâmetro de solvatação preferencial é positivo, significa, toda essa região aqui, significa que o líquido iônico está solvatando preferencialmente a proteína, portanto, ele gosta de interagir com a superfície da proteína, portanto, ele deve estar induzindo desnaturação. Quando o parâmetro de solvatação preferencial é negativo, ele está evitando a superfície da proteína, portanto, induzindo enovelamento, ajudando o enovelamento. Então, a gente consegue calcular isso e prever, olha, parece que em algumas situações, se a gente coloca o estado nativo da proteína numa concentração alta de líquido iônico, esse líquido iônico pode ter um efeito estabilizante, porque essa parâmetro de solvatação preferencial está sendo negativo. Então, nessa região aqui, a proteína está sendo estabilizada pelo líquido iônico, nessa proteína está sendo desestabilizada. Então, é isso, né? Será que ele é um desnaturante em concentrações baixas e ele é um protetor em altas concentrações, em função da estrutura nativa e da estrutura pouco desenovelada estarem sendo preferencialmente tratadas nessa região? Aí a gente pode calcular um outro parâmetro, que chama relação de Wieman, que diz o seguinte: a constante de equilíbrio, logaritmo, mas a constante de equilíbrio do processo de desenovelamento ou de qualquer reação química pode estar relacionada com a atividade do cosolvente ou a concentração do cosolvente de acordo com a variação do parâmetro de solvatação preferencial. Um resultado que não fui eu que inventei, mas um resultado bem conhecido, que diz o seguinte, ó, se a gente quer saber se o cosolvente, de fato, favorece ou desfavorece o enovelamento, a gente precisa calcular a diferença da solvatação preferencial pelo líquido iônico no estado desenovelado em relação ao estado enovelado. E quando a gente olha essa figura aqui, a gente vê que, na verdade, o estado desenovelado está aqui em cima. O estado estendido e os estados desenovelados estão aqui em cima. Então, essa diferença ela é sempre positiva no sentido do desenovelamento para todas as concentrações. Então, o que a gente tem, que é esse delta de parâmetro de solvatação preferencial, é sempre positivo, o que quer dizer que o líquido iônico é sempre um desnaturante, porque ele solvata muito preferencialmente os estados desenovelados da proteína. Só que ele pode ter um efeito cinético estabilizante, porque se ele solvata, se você joga a proteína enovelada numa solução de líquido iônico, localmente ele vai ser excluído daquela superfície da estrutura enovelada. Então pode ter um efeito cinético estabilizador, mas se a proteína progride para desnaturação, ela vai eventualmente ser desnaturada, porque o líquido iônico solvata muito fortemente os estados desenovelados. A gente pode extrapolar isso para coisas mais complicadas, né? Então a gente resolveu estudar caminhos de enovelamento e o efeito da solvatação sobre esses caminhos de enovelamento. Então o Under fez simulações usando Structured Based Models, que é um modelo coarse-grained muito aproximado, não vou entrar em detalhes também, mas é um modelo aproximado que permite a gente obter um ensemble de enovelamento completo de proteínas relativamente simples, né? Trabalho desenvolvido pelo José Anushik. E aqui a gente tem uma projeção, né? Usando metodologia do Vitor Leite, lá de Rio Preto. Né? Então, a gente tem uma projeção do ensemble de enovelamento dessa proteína. Então, aqui está a região enovelada, aqui estão os estados desenovelados, que são múltiplos e diferentes, tal. E o que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou cada ponto desse mapa, 5.000 estruturas diferentes, e solvatou elas com diferentes solventes, em água, e solvatou elas em água e ureia também, para saber o seguinte:
Como é que a ureia interage com cada um desses estados desnovelados? Como é que esse mapa muda quando a gente acrescenta um dissolvente na simulação? Como é que o caminho de desnovelamento, como é que a superfície de energia livre da proteína muda pela presença de um dissolvente? A gente agora pode fazer isso. Então a gente pega cada região daquele mapa e a gente solvata por um solvente, nesse caso foi a ureia, e a gente consegue calcular as funções de distribuição e consegue calcular as integrais, que dão a interpretação termodinâmica dessas funções de distribuição, e mostrar que a ureia solvata preferencialmente todos os estados desnovelados. A curva vermelha corresponde à bacia do estado nativo, e todos os estados desnovelados, de fato, no caso da ureia, são favorecidos pela presença da ureia. Eles são solvatados mais preferencialmente do que o estado nativo pela ureia. Só que essa solvatação preferencial é diferente para cada estado desnovelado, né? Então, a gente agora pode entender como é que, usando aquela relação de Riemann, que dá qual que é a constante de equilíbrio de desnovelamento, a gente pode entender como é que é o equilíbrio de desnovelamento entre essas diferentes regiões do mapa de novelamento na presença de ureia e reponderar todo esse mapa, dizendo, olha, a presença de ureia vai favorecer esta região dos estados desnovelados em detrimento desta. E consolventes que são estabilizantes vão ter diferentes efeitos, e diferentes consolventes vão ter diferentes efeitos sobre essa superfície de enovelamento. Então, agora, com essa metodologia das funções de distribuição de mínima distância, e podendo calcular esses parâmetros de solvatação preferencial, a gente pode estudar como consolventes afetam a superfície de energia livre de enovelamento de uma proteína como um todo. E dali, além disso, né, a gente pode pegar cada ponto aqui, né, e ver, bom, o que, que mudou do ponto de vista estrutural, né? Então, resíduo por resíduo, quais são os resíduos que foram expostos? Aqui é uma estrutura da parte novelada, aqui é uma estrutura desnovelada. Quais foram os resíduos que foram expostos? Quais foram os resíduos que estão sendo favorecidos por essa interação? Quais são os resíduos que estão sendo prejudicados por essa interação? Tudo isso está implementado num pacote que chama Complex Mixtures.jl, JL porque está implementado numa linguagem que chama Julia, mas vocês podem chamar ele de Python se vocês quiserem. Tá? Mas então está disponível no GitHub, grátis, etc, etc. Espero que com uma documentação bastante detalhada. Esse é um input do pacote, tá? Aqui tem, sei lá, 10 linhas e você obtém esse tipo de resultado que eu acabei de mostrar. Espero que seja simples de usar. Ele é compatível com todas as trajetórias dos programas comuns. E ele vai calcular as funções de distribuição, as integrais e vai dar ferramentas para vocês fazerem toda essa decomposição em grupos do solvente, do consolvente e das espécies da solução de maneira relativamente fácil, né? E a gente pode estudar coisas diferentes também, né? Por exemplo, aqui a gente tem uma membrana, e essa membrana está solvatada por uma mistura de água e etanol, e a gente quer entender como é que é a solvatação da membrana por essa mistura de solventes. Então a gente usa a mesma coisa. A membrana é o nosso soluto, nosso solvente com solvente são a água e o etanol, e a gente pode calcular as funções de distribuição e, por exemplo, decompor essa função de distribuição, que é a parte azul, nas contribuições dos grupos colina, fosfatos, gliceróis, e de cada um dos fosfolipídios da membrana. Pode decompor de novo. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui era um polímero, é uma poliacrilamida numa solução. É outra coisa. Não devia estar aqui. Mas aqui, por exemplo, a gente tem a função de distribuição decomposta nas contribuições de cada grupo do fosfolipídio. Então, a gente vê que o etanol ele penetra na membrana interagindo ao longo de toda a cadeia lipídica, de toda a cadeia alifática do fosfolipídio, enquanto que a água ela fica presa na parte carregada do fosfolipídio. Uma coisa relativamente esperada. O etanol, sendo mais apolar, penetra na membrana, e isso sai automaticamente do mesmo tipo de análise de função de distribuição, que é a função de distribuição de mínima distância, calculada agora com o soluto sendo a membrana. O pacote permite estudar coisas bem complicadas, né? Então, aqui a gente tem uma simulação feita pelo Martins Sonhora e o Sérgio Pantano, lá do Instituto Pasteur do Uruguai, que é um vírus da Zika, que tem toda essa estrutura complexa, água, capsídio proteico, aqui acho que é umas aguinhas, uma camada lipídica, aí tem outra camada lipídica e água no meio, e a gente tem um sistema agora onde tem 1,3 milhão de partículas, tá? É uma simulação usando um modelo coarse-grained, mas é 1,3 milhão de partículas coarse-grained, né? E a gente pode usar esse pacote agora para estudar como é que, por exemplo, os lipídios interagem com o capsídio proteico da proteína usando essa metodologia. Então, a gente tem um mapa de como que, ao longo da cadeia K, que é uma das cadeias do capsídio desse vírus, como é que o POP-C, que é um dos fosfolipídios da membrana interna, está interagindo com cada um dos resíduos
dessa cadeia K da espécie. Então é muito interessante. Mesmo o sistema sendo super complicado, você pode usar a mesma metodologia para obter uma imagem como essa, onde você entende todas as interações moleculares de o que está acontecendo ali dentro desse sistema complexo. Uma coisa que eu acho que vale a pena mencionar para ir terminando, né? A infraestrutura computacional que a gente teve que desenvolver para isso foi uma coisa interessante, porque a gente precisa calcular as menores distâncias entre soluto e solvente de dezenas de milhões, milhares ou dezenas de milhões de átomos, e fazer isso é muito caro. Além disso, a gente precisa normalizar essas funções de distribuição, e para fazer essa normalização, na verdade, a gente precisa gerar sistemas ideais aleatórios e recalcular essas funções de distribuição nesses sistemas ideais aleatórios. Então, isso também é muito caro. Então, calcular isso aqui é relativamente caro. Para sistemas de proteínas normais, eu diria que poderia demorar, sei lá, alguns minutos aí num computador pessoal comum. Então, a gente teve que desenvolver uma metodologia, desenvolver não, né? Implementar uma forma de calcular listas de vizinhos de maneira bastante eficiente. Tá? Isso a gente implementou nessa ferramenta que chama Cell List Map, que é uma biblioteca de Julia também, mas que pode ser chamada aí em Python e por outras bibliotecas, e disponibilizou essa biblioteca para outros tipos de análises, porque isso aqui pode ser usado para um monte de análises personalizadas de outras coisas em simulações. Em particular, essa biblioteca que a gente desenvolveu aqui, ela pode chegar a ser até 10 a 15 vezes mais rápida do que a lista de vizinhos implementadas no SciPy, por exemplo. Tá? E ela é compatível, assim, em termos de desempenho, com a lista de vizinhos que está implementada no NMD. Ou seja, para desenvolver ferramentas de análise, mais do que bom. Ou seja, você tem uma lista de vizinhos que é quase tão eficiente como uma ferramenta que é usada para, de fato, fazer simulações. E isso, para a nossa felicidade, isso tem sido usado, né? Então, isso aqui está implementado para simular agentes de maneira geral, para simular proteínas, tem gente usando essa ferramenta para fazer análise de simulações de astrofísica, para simular quebra de barragens, sistemas de spin magnético, para simular bactérias, e isso ela vai fazer parte de uma nova implementação do PACMOL que a gente está desenvolvendo, que pretende ser muito mais rápida para lidar com sistemas muito grandes, como esses que o Sérgio Pantano está desenvolvendo no Pasteur, dos vírus, né? Então, essencialmente era isso. Foi tranquilo hoje, né? Foi rápido. Obrigado, esse é o nosso grupo. Então, só para terminar, todos eles estão trabalhando com algum aspecto dessa metodologia. Então, a Ana Beatriz está estudando dissociação de fibrilas em diferentes solventes. A Pamela estuda é, é, antibodies, enfim, antibodies em português? É, antibodies. Anticorpo, não, tem o anticorpo, os epítopos, é, antígenos. Os antígenos. Estuda os antígenos em soluções que são usadas para formulações de vacinas. Então, ela está estudando os vírus, a Jéssica está estudando dissociação de proteínas, o Edward está estudando polímeros não biológicos em diferentes solventes, Vinícius é líquidos iônicos, o Ander é aquelas simulações de novelamento, e o Felipe está estudando umas proteínas que têm a função catalítica de degradar celulose, também diferentes com solventes. Então, eu convido vocês para entrar na nossa página e conhecer os nossos programas lá, que eu espero que sejam úteis para todo mundo. Isso aqui foi faz uma semana, a gente estava comendo uma parrilla lá em Buenos Aires. Obrigado.